Esperar. Beleza. Então vamos retomar nossa aula sobre imunidades tributárias. Na aula passada a gente falou sobre as primeiras duas imunidades, né? Falamos sobre a imunidade recíproca, né, lá da administração pública, um pouquinho, né, sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que ele tem feito, com relação aí a todos os entes que isso abrange. Falamos dos entes políticos, né, da administração pública direta e indireta. Falamos lá sobre o conceito de imunidade tributária também, né? Então, paramos lá antes de falar sobre a imunidade de tributação de templos de qualquer culto, né? Então, está lá previsto no artigo 150, como a gente já viu, que é vedado, é proibido a União, Estados, Distritos sobre templos de qualquer culto. Tá? Nesse sentido, né, então não há incidência, por exemplo, desses impostos, IPTU do imóvel local do culto, então a igreja, né, ou vejam, né, a lei diz templos de qualquer culto. Tá? A ideia aqui é a proteção, né, à liberdade religiosa. Não fala, não pode delimitar, né, nenhum tipo de religião, fazer nenhum tipo de discriminação. O Estado, né, essa definição de que o Estado ele é laico, né, vai nesse sentido, né, não discriminar contra qualquer culto. Então, independente, né, do culto, obviamente existe aí uma necessidade de regulamentação perante a administração pública para demonstrar, né, que aquela entidade ela atende a esse requisito, tá? Mas, a partir do momento que se demonstra, né, é realizada essa proteção, ou seja, não incide o tributo. Lembrar lá que imunidade não é isenção, né? A isenção é por força de lei concedida a alguém, né? Não é de maneira ampla. A isenção é quando você seleciona, né, algum setor, seleciona alguma empresa, e remove lá a necessidade do recolhimento do tributo, que em tese há a incidência do tributo, mas é isenta aquela entidade, aquela pessoa. Na imunidade não. Na imunidade não há incidência, nem chega a haver incidência do tributo. Olha, então os exemplos, né? IPVA sobre o imposto de renda, sobre o dízimo, né? Que no caso para a igreja, né? Vamos falar aí na igreja católica, por exemplo, recolheu lá o dízimo. Esse dízimo, se você parar para analisar a previsão do imposto de renda, qual é a hipótese de incidência? É auferir renda. Não deixa de ser uma maneira de se auferir renda, mas está aí protegido pela imunidade. Tá? Vejam, o que nós temos sempre que considerar é a entidade como um todo. Tem finalidade, né? Que aquilo que a instituição religiosa está agindo, como ela está agindo. Ela aqui, né, um imóvel, coloquei ali na parte de baixo do slide, para algum terceiro, mas esse valor que ela recebe, né, de aluguéis, por exemplo, ainda seja aplicado ao propósito eclesiástico, ou seja, ainda seja revertido para a finalidade, né, da instituição religiosa, não incide o imposto. Então, é muito importante, né, que a gente analise a finalidade daquilo que está ocorrendo. Agora, se por exemplo, lá no terreno onde se encontra o templo, seja alocado para uma empresa privada de, não sei, uma gráfica, por exemplo, que produz aí, atenda ao público e lucre com isso e não aplique esse dinheiro em nada do propósito religioso, aí, né, o tributo vai incidir. Tá? Então, claro, né, muitas vezes isso não é declarado, tá? E corre o risco aí de ser
descoberto pela administração pública. Eu marquei ali o artigo da Constituição Federal. Eu estava com ela aberta aqui em uma das minhas abas. Eu fechei, deixa eu reabrir ela aqui. Vamos lá, artigo 150. Só para a gente ver o que diz lá o parágrafo 4º do artigo 150. Artigo 150, então nós estamos analisando, né, que o artigo 150 ele promove aí proibições, né, limitação ao ente público, tá? E no parágrafo 4º, né, ele diz lá que as vedações expressas no inciso 6º, tá, que são a instituição desses impostos sobre os templos de qualquer culto, né, na linha B, e na linha C, que vai ser do patrimônio, renda ou serviço de partido político, fundações, etc., compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, né? Então, ele exclui, aí, caso não haja, né, a aplicação desses valores para o fim eclesiástico, vai incidir o tributo. Tá? Muito bem. Veja, né, temos alguns entendimentos. É imune do IPTU a casa do chefe religioso pertencente à igreja. Então, geralmente, o padre que mora, né, lá na igreja, tem a casa dele lá, também é imune de IPTU. Veja, né, se for pegar por esse viés, é parte essencial do templo, lá do culto religioso, a moradia do seu chefe, né? Aquele que é responsável pela instituição. Tá? É imune de imposto de renda a renda da gráfica da igreja, caso o rendimento seja voltado para o propósito religioso. Então vejam, atendendo lá o parágrafo 4º do artigo 150, temos que analisar a finalidade, é importante. É imune do IPTU o bem imóvel, né, de propriedade do templo, utilizado como estacionamento dos fiéis. Então, também, vejam, para o fim religioso? Não cobra tributo. Tá? Também tem imunidade para o cemitério, né, que é propriedade do templo. Então, se há lá um cemitério de propriedade do templo religioso, ele também não pagará tributo, por exemplo, ali, o IPTU. Muito bem. Em tese, né, na locação, é devido o IPTU pelo templo religioso, pois o sujeito passivo é o proprietário. Mas vejam, em tese, tá? Em tese, dependendo da atividade explorada, se reverter, né, o seu lucro lá, sua contribuição, a sua arrecadação, perdão, né, a sua renda para o fim religioso, não incide. Ou ainda, né, a lei municipal ela pode conferir daí uma isenção. Então, puxo de novo aqui, né, o gancho para falar lá dessa diferença. Aqui não é que não há imunidade. Tá? Se for aplicado para o fim religioso, tudo aquilo que provém dessa alocação é imune. Se não, pode ser discutida aí, em cada município, né, uma isenção. Né? Então, por exemplo, o município de Curitiba, né, está em discussão ainda, né? Tem propostas aí, legislativas nesse sentido, mas nada ainda aprovado e em vigor. Tá? Para quê? Para qualquer locação, né, que seja lá propriedade de uma propriedade do templo religioso, não incidir nenhum tipo de tributo. Tá? No caso, a isenção. Muito bem. Pergunta, né? A igreja contratou uma gráfica para realizar a confecção de jornais sob encomenda. Então, veja, não estou falando que ela alocou o seu espaço, ela contratou uma gráfica, uma terceira, tá? Uma gráfica particular, para realizar a confecção de jornais sob encomenda. Vai incidir o imposto sobre serviços nessa interação, da prestação desse serviço para a igreja? Que a gráfica vai ser lá a contribuinte repassar esse valor para a igreja? Sim,
Tá aqui a resposta. Entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Vejam, né? São questões que nós extraímos, né, de casos, porque a legislação ela faz essas previsões e no mundo real, né, começam essas discussões. A hora que passamos aí na atividade econômica, né, a funcionar, surgem esse tipo de dúvidas, né? Então, ingressarmos com as ações para discutir, né, se, já que atende ao propósito religioso, né, essas circulares, panfletos, etc., se incidiria o tributo. Tá? Mas o STF entendeu que, como esse serviço não é realizado pela igreja, mas é por terceiro, incide o tributo. Agora, se a igreja, né, montar uma gráfica, uma pequena gráfica dela, aí já não incidiria nenhum desses tipos de tributos. Muito bem. Tá? Curiosidade, né? Tem decisões aí no Supremo Tribunal Federal, né? Templos ou lojas da maçonaria, segundo o STF, não se confundem com templos religiosos, portanto, não são imunes, tá? Mesma coisa que para outras ordens dessa mesma finalidade, né? Então, aqui em Curitiba nós temos lá a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, que tem o seu museu, etc., o templo, não tem finalidade religiosa, logo, né, não é imune de impostos. Tá? Muito bem. Ainda, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, também é proibido instituir impostos sobre. Tá? Então aqui a gente encerra, né, templos religiosos, não muito para falar, porque apesar, né, de existir aí controvérsias, né, tá uma discussão, nós estamos num momento de discussão aí da reforma tributária, uma discussão sobre uma possível, de quais mecanismos serão melhores, né, extinção da PIS/COFINS, estipulação aí de um tributo único com alíquota fixa, etc., e tudo isso trazendo um certo medo e uma insegurança jurídica, né, para a população, nada a se alterar até agora com relação a essa matéria. Então, por enquanto, né, todas essas imunidades ainda estão a postos. Também há uma discussão lá de uma imunidade que nós vamos falar aqui, que são sobre livros, jornais, periódicos, que também está em discussão, que pode ser, né, que passe lá a incidir algum imposto com relação a isso, mas no momento ainda não. Tá? Então, com relação a templos religiosos, é isso. A interpretação da imunidade, pessoal, ela é sempre literal. Então, se a Constituição Federal diz templos religiosos, né, templos de qualquer culto, essa interpretação da norma, tá, ela é literal e ela tende a ser extensiva. Né? Se há uma proteção de um valor fundamental para a sociedade, a gente não limita essa interpretação. Então, considerou religioso, não tributa. Tá? A gente já vai falar de mais algumas exceções, né, ou de algumas curiosidades. Lá, quando a gente falar em livros, vocês vão ver como essa interpretação ela é mais extensiva. Tá? Veja, né, aqui também não se cobra, né, não se institui imposto sobre patrimônio, renda ou serviço de partido político, né, respeitando aí um princípio democrático, né, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então vejam, né, que a gente já vai ver que tem uma condicional aqui, né, tem uma condição para que não se incidam tributos, ou, na realidade, né, impostos sobre esses entes. Tá? Então, vejam, né, partidos políticos, proteger o princípio democrático, né, viabilizar a participação de quem, né, gostaria aí de criar o seu próprio partido político, né, fazer parte da política de maneira mais justa. Né, então, não cobrar os impostos deste setor é importante, preserva uma instituição basilar, fundamental da nossa república. Que mais? Né? Entidades sindicais dos trabalhadores, né? O primado do trabalho, artigo 7º da Constituição Federal, né? A garantia desses direitos sociais, né? E as entidades sindicais estão aí justamente para proteger, né,
esses preceitos, esses princípios, né? Agora veja, né? Nós estamos falando na teoria, com relação a sindicatos também há um preconceito social muito grande por detrás aí das suas atuações, né? Mas aqui nós estamos falando da teoria. E mesmo assim, né, pessoal, se você aí é empregado, não deixe de conferir lá o seu sindicato, apesar de pós-reforma trabalhista em 2017, os sindicatos terem perdido muita força por conta da não obrigatoriedade lá da contribuição sindical, né, que não é um tributo, diga-se de passagem. Os sindicatos perderam muita força, mas ainda assim, né, eles, no que podem, ainda apoiam lá o trabalhador. Então, se você é empregado, olha lá sua carteira de trabalho, veja qual é o sindicato que te representa, entra no site deles, procura lá a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho e se intere dos seus direitos, né? Porque o que tem, né, previsto nesses acordos ou convenções coletivas de trabalho, que abrangem a sua categoria, é direito seu, tá? E é cogente, ou seja, é obrigatório. Se não está sendo respeitado pelo seu empregador, seu empregador está acumulando lá o passivo trabalhista. Tá? Então, se você recebe horas extras menores, o que diz lá na sua convenção coletiva, você está sendo lesado. Tá? Muito bem. Instituições de educação, não precisa nem discutir a importância da educação. Né? Então, também para prezar por isso, imunidade das instituições de educação. Mas vejam, né, como eu falei, aqui tem requisitos legais, tá, que precisam ser atendidos, não é de uma maneira ilimitada, né, ou extremamente ampla. Aqui tem uma limitação legal, tá, que é a atenção a requisitos da lei. Tá? Aí, professor, qual lei? Né? Depende, né, de cada setor. Né? Então, com relação a partidos políticos, vai ter lei específica, com relação a entidades sindicais, vai ter lei específica. Nós vamos falar aqui das principais, né, das principais previsões ou das principais modalidades ali de imunidades para essas entidades. Tá? Instituição de assistência social, né, também é muito importante. Obviamente sem fins lucrativos, né, mas vamos lá, vamos avançar. Então, veja, foi o que eu falei ali, né? Eu estava comentando isso e só não troquei o slide. Né? Então, partido político, vamos consagrar o pluralismo político, facilitar ingresso de de qualquer pessoa, né, nesse mundo, até para, né, criar seus próprios partidos, proteger o direito social e a imunidade às entidades sindicais. Vejam, instituições de educação abrangem escolas, museus, faculdades, bibliotecas, né? Então aí não é limitado, né? Porque a gente pensa em educação direta, né? Aquelas que nós temos em escolas, cursos, faculdades, etc. Mas não, né? Museus também, tudo aquilo que agrega cultura ao cidadão imune, né? Está abrangido pelas normas imunizantes. Tá? Muito bem. Então, aqui, pessoal, né? A lei que traz esses requisitos, qual será? Né? Deve ser leis complementares. Agora, né? Qual é a nossa principal lei complementar? É o CTN. Falamos lá nas primeiras aulas que a Constituição Federal ela tem essas previsões amplas que necessitam de leis complementares para definir, né? Para trazer a especificidade, definir aquilo que a Constituição previu de maneira ampla. Né? Então, quando a Constituição fala que você tem direito à saúde, nós necessitamos aí de uma lei complementar para explicar de que maneira que o Estado deve atingir ou deve atacar a questão da saúde com relação ao seu cidadão. Né? Ela deve proteger, mas não diz como, quando, onde, de que jeito. E a lei complementar serve para isso. Tá? Vejam, alguns requisitos são trazidos pela lei lá no artigo 14 do CTN. Né? Vamos lá para o CTN, dar uma lida no artigo 14. Veja, artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º,
é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Quais são essas entidades? São essas que nós vimos ali, partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores, etc., tá? Que são previstas na Constituição. E aqui são os requisitos que elas precisam seguir, tá? Mínimos, para que sejam consideradas a não incidência dos impostos para essas entidades. Então, inciso 1º, não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, né? Então, não pode haver aí distribuição dessas parcelas ou da sua renda, né? Ou seja, não pode pagar, por exemplo, participação nos lucros, né? Distribuir entre lá os diretores, por exemplo, né, dessas instituições, a renda recebida, né? Isso já descaracterizaria a possibilidade de imunizar esse ente. Inciso 2º, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Então, vejam lá, descobriu a aplicação de recursos, né, em países estrangeiros, perde o direito à imunidade. 3, manter escrituração das suas receitas e despesas em livros, revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Quem que entra aqui? Obrigações acessórias que são geralmente mantidas aí pelos profissionais da contabilidade. Então, vejam, um requisito legal para que seja conferido a esses entes a imunidade tributária que é previsto lá na Constituição Federal. Então, se não tiver uma escrituração exata, correta, né, assegurada, que você vai ter que demonstrar esses livros, caso a Receita, né, em sua fiscalização requeira, né, tem que ter pronto lá esses documentos para apresentar, senão, né, vai perder, e inclusive, né, vai acabar aí descobrindo um passivo tributário, vai ter que pagar uma dívida atrasada, né, dos últimos 5 anos antes de ocorrer lá a decadência, que a gente comentou rapidamente na aula, mas a gente vai falar também sobre decadência e prescrição mais lá para o final do bimestre. Tá? Então vejam, esses são os requisitos básicos aqui para que sejam assegurados a essas entidades as imunidades. Tá? E eu tô, né, sem passar os slides aqui. Então tá aqui, pessoal. Vou deixar um minutinho aqui para quem quiser ler ou não abriu aí o CTN, conseguir visualizar. Vejam, né, o CTN, ele foi promulgado, né, essa lei foi promulgada anteriormente à Constituição Federal de 88, né? O Código Tributário Nacional ele foi promulgado em 1966, ou seja, quando a Constituição Federal, a nova Constituição Federal, que está em vigor agora, de 1988, entrou em vigor, essa lei já existia. O que acontece, né, quando há esse tipo de mudança? Veja, eu tenho várias leis, né, que estão abaixo da Constituição que são anteriores a ela. Eu tenho que fazer uma análise para ver se essa nova Constituição vai recepcionar essa legislação antiga, para ver se ela bate com os preceitos, né, lá desta nova Constituição. Todos os dispositivos de lei que não condizerem com os princípios dessa nova Constituição serão considerados inconstitucionais a partir dali. Tá? Então, geralmente, isso gera muita discussão nos tribunais. Tá? Isso deve ser alegado. Tá? Nesse caso, vejam que até o artigo 14 aqui do CTN, quando ele fala disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º, tá? Eu coloquei entre parênteses, lá no CTN não está escrito isso, mas é da Constituição pretérita, é da Constituição anterior. A Constituição anterior à nossa atual previa, né, essas imunidades lá no seu artigo 9º, tá? Que agora estão lá no artigo 150. Muito bem, acho que deu tempo aqui para deixar o slide para vocês darem uma olhada. Também no parágrafo 1º,
né, diz lá que na falta do cumprimento disposto nesse artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, tá, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Tá? Então, é isso que ocorre. Tá? Vejam, né, se você está cometendo erros lá no livro, né, pode ser, vejam que a lei diz pode suspender. Né? Então, isso é analisado, tá, pela Receita. Muito bem, então não necessariamente será, mas, né, devemos sempre prezar, né, por manter aí os livros com a maior exatidão. Muito bem. Aqui, né? Então, se tiver lucro, não posso distribuir para os mantenedores, não posso distribuir entre os funcionários, por exemplo. Então, vejam que o lucro não é proibido, mas a distribuição dele, sim. Né? A receita não pode ser enviada ao exterior, senão vai acabar perdendo a imunidade. E a contabilidade deve estar em dia. Tá? Aqui, né, são obrigações acessórias. Tá? Vejam. Nós temos a obrigação principal, não esqueçam disso, que a obrigação principal é sempre o pagamento do tributo, pagar o tributo. E a obrigação acessória, né, é a declaração, essa escrituração, né, nos livros. Mesmo que não gere o dever de pagar o tributo, isso deve estar contabilizado, tá? Porque a obrigação acessória ela deve ser cumprida também. Lembrem lá que tem consequência, né, no lançamento tributário, quando a gente fala na declaração. Né? A declaração foi correta, mas o pagamento foi incorreto. É uma consequência. Se a declaração foi incorreta, outra consequência completamente diferente. Vimos isso aulas passadas. Tá? Pergunta, né? Então eu estou adotando esse sisteminha aqui nos slides para ver se talvez ajuda lá para a prova, né? Tive algum feedback de alunos, né, falando que acharam que a prova estava difícil. Eu vou trazendo alguns casinhos aqui em forma de pergunta. E aí dou um tempinho e já falamos sobre a resposta. E aí aqui a gente já se familiariza um pouco com possíveis perguntas que podem ser cobradas em avaliação. Muito bem. Que vão fazer vocês pensar um pouquinho. Pergunta: o sindicato, tá? Então um sindicato de trabalhadores, está utilizando o lucro obtido. Então, lá dentro da sua atuação, eles têm fontes de renda, fontes, né, de arrecadação. E o lucro está sendo utilizado para pagar o salário dos funcionários que compõem o seu quadro de contribuintes. Assim, poderá ainda receber a imunidade em vista da distribuição desses lucros? A gente tem que parar e pensar. Qual será a natureza daquilo? Lembra da natureza jurídica? Que a gente tem que olhar para o troço, ver se tem chifre, se tem pata, 4 patas, muge, dá leite, e aí definir o que é aquilo, se é gato, se é cachorro, se é vaca. Aqui é a mesma coisa. Então, vejam, a gente olha para o troço, eles estão recebendo, está tendo lucro, e eles estão pagando o salário dos empregados. A fonte do pagamento de salário é o lucro recebido. Tá? Será que o pagamento de salário é distribuição de lucro? Aí tem que pensar. Obviamente, né, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Será que ainda é imune? Sim, tá? Ainda é imune. Por quê? Porque não é entendido pelo Supremo como distribuição de lucros. Afinal de contas, né, a remuneração pelo trabalho não tem essa natureza. O que você está fazendo é remunerar o trabalho prestado, tá? E não a distribuição dos lucros. Vejam, né? Se o lucro for maior mês a mês, tá, os empregados não recebem mais. Tá? O salário continua o mesmo. Muito bem. Então, essa teria uma característica trabalhista, né? E não civil, né? De distribuição de lucros. Muito bem. O que mais? A finalidade dessas entidades, tá, devem ser observadas, aplicando suas receitas nas suas atividades essenciais. Tá?
Temos súmulas, né? Então, lembram lá das fontes do direito? Nós temos a lei, a jurisprudência, que são os entendimentos dos tribunais. E aí eu falei para vocês que quando um dos tribunais tem muito processo igual, e eles vão julgando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, chega uma hora, né, que eles cansam, né, e falam, pô, chega dessa matéria. Tá? Já disse isso tantas vezes, já decidi isso tantas vezes de maneira igual, que agora a gente vai descer uma súmula aqui. Então, a súmula é um entendimento compilado do tribunal sobre um determinado assunto. Tá? Então vejam, eu coloquei aqui súmula 724 ESV. Tá? Acho que eu vou até colocar por extenso, que aqui seria, já que o outro está maiúsculo, vamos pôr em maiúsculo também. Súmula vinculante. Tá? Então vejam, a súmula ela é uma orientação do tribunal. Tá? Nesse caso aqui, o que diz lá? Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, 6C da Constituição, desde que, olha lá a finalidade, o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. É a mesma coisa que com o fim religioso lá. Né? A gente tem que olhar para a finalidade essencial. Tá? Então, se é do partido político, tem que atender as finalidades essenciais do partido político, né? Seja lá promover a democracia, né? Em todos os seus aspectos inerentes aí ao sistema de pluripartidário. Tá? Vejam que, né, aqui, novamente, o que eu analiso é a finalidade do que se faz com o dinheiro arrecadado. Sempre muito importante. Então, essa é uma súmula. O que acontecia, então? Né? O IPTU ele é de competência dos municípios. Aí o município vinha e cobrava IPTU de uma dessas entidades. Tá? Cobrava IPTU lá do sindicato, do prédio do sindicato. E o sindicato ia e pedia a imunidade. Porque aquele imóvel estava alugado para um terceiro e o município entendia, então, que não cabia a imunidade. Por quê? Porque quem está atuando ali não é o sindicato diretamente, é um terceiro. Aí o sindicato falava, não, mas todo esse valor arrecadado com o aluguel é revertido para a atividade do sindicato. Então, é quase como se fosse o próprio sindicato que estivesse usando o imóvel e lucrando com ele, mas o lucro que eu obtenho do aluguel desse imóvel é revertido para a minha finalidade essencial. Logo, eu não devo pagar tributo. Essa era a discussão. O que né, o tribunal chegou lá no Supremo Tribunal Federal a discussão e eles entenderam, passaram a entender que realmente era imune ao IPTU esse imóvel. Muito bem. Foi decidindo, editaram a súmula 724. Tá? Falaram, olha, realmente, então, né, é imune. Muito bem. A súmula, pessoal, ela não vincula. Tá? Então, o que isso quer dizer? Ela não obriga os tribunais abaixo do Supremo Tribunal Federal, se é uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a decidirem de maneira igual. Ainda dá espaço para interpretação. Tá? Então, quando o município ia lá e cobrava o tributo, o contribuinte, né, a entidade sindical, entrava com ação para dizer que não ia pagar o tributo, né, ou que não devia pagar o tributo, por esse motivo, né, que aplicava todo o lucro na sua atividade essencial, e já apontava, falava, inclusive tem súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo isso. Só que essa súmula não obrigava o juiz a entender, né? Então o juiz lá da vara da Fazenda Pública, tá? Do município, por exemplo, Curitiba, né? O juiz da Fazenda Pública aqui, ele podia entender o contrário ainda. Falar, olha, embora, né, seja matéria simulada pelo STF, eu tenho entendimento diverso, eu entendo de maneira diferente, e tem que incidir sim o tributo, por isso, por aquilo, e dar suas razões. Tá? Agora, a súmula vinculante, pessoal, tá? Quando ela é editada, ela vincula os tribunais. Então, é quase como uma imposição. Falar, olha, se cair um processo sobre isso aí no seu cartório, juiz, você é obrigado a atender isso aqui. Tá? Para a administração pública mesmo. Ei, município, né?
Não adianta você ingressar com ação, porque essa súmula está vinculando os tribunais. Esquece, você vai perder. Tá? Vai perder. A súmula vinculante que tem mais, né, repercussão é a com relação ao uso de algemas, né? A súmula vinculante 11 do STF fala isso, né? Fala lá, só é lícito, então só é permitido o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Olha o freio que ele bota aí no abuso do uso das algemas. Tá? Para explicar o quê? Né? Que é uma súmula vinculante, ele está avisando, ei, não adianta discutir. Tá? Se não tinha, né, se não teve resistência, não for fundado, né, um receio de fuga, né, medo que a pessoa fuja, ou que ela vai causar perigo a alguém, não pode usar algema. Não usa. A indicação é essa. Veja, aqui, muitas vezes, os tribunais vão contra a vontade da população. O tribunal ele acaba, às vezes, né, decidindo de maneira contrária à vontade pública. Tá? Porque se fosse colocar hoje, por exemplo, né, em votação por meio aí, de algum referendo, por exemplo, eu acredito que essa discussão teria um entendimento diferente por meio da população. Tá? Muito bem, então súmula vinculante, né, para explicar aqui o que eu coloquei, né, porque eu não tinha falado sobre súmula vinculante, agora está explicado. Então isso daqui vincula os tribunais a decidirem dessa maneira. Muito bem. Ok. Sobre isso, imunidades estão das entidades sindicais, dos partidos políticos, das fundações sem fins lucrativos, etc. Está coberta. Tá? Muito bem. O que mais? Livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão também são imunes, pessoal. Tá? Vejam que aqui tem uma diferença, né, fundamental sobre as outras possibilidades de imunidade. Nas outras imunidades, eu estou protegendo pessoas, tá? Sejam pessoas jurídicas, né, ou não. Aqui nós estamos protegendo coisas, né, bens. Então, olha lá, livros, está protegendo o livro, tá? Jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Obviamente, né, aqui temos coisas interessantes que acontecem ou que aconteceram ao longo da evolução da utilização do papel. Vejam, um meio digital, por exemplo. Né, vamos falar disso. Tá? Em princípio, né, a ideia é proteger a difusão do conhecimento, da cultura e também a liberdade de expressão. Né? Então, são aí princípios também considerados fundamentais. Por isso, né, que é concedida essa imunidade para esses meios, tá? Para esses bens, no caso. Aqui, essa imunidade, veja, como ela é ligada direto a um objeto, ela é conhecida como objetiva, tá? E não subjetiva. Então, se perguntar, né, dê um exemplo de imunidade objetiva. Né? A imunidade sobre livros, por exemplo, a imunidade tributária sobre livros. Tá? Sempre que falar em algo subjetivo, está relacionado ao sujeito. Tá? Então, como as outras imunidades protegem pessoas, elas são imunidades subjetivas. Como aqui nós estamos protegendo bens, ela é objetiva. Muito bem. Aqui, né, tem que parar e pensar, né, como nós estamos protegendo os bens. A editora que vai lá, né, e participa no processo, né, de viabilização do livro, etc., ela não é imune. Tá? Então, a editora vai continuar recolhendo tributos, né, do prédio que ela ocupa, ela vai pagar IPTU, da renda que ela ofere, né, com a edição do livro, né, o lucro que ela tem.
O IPVA dos seus veículos, né, de distribuição desses livros, né, o ITBI. Então, por exemplo, comprou um imóvel, né, para fazer de sede lá a editora, vai pagar o tributo, não é imune. Tá? Aqui, né, o que nós temos afastados são esses tributos que estão inerentes ao bem, ao produto. Então, o ICMS, né, o Imposto sobre a Comercialização, sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação. Tá? Vejam, nesse sentido, a interpretação vai ser ampla. Falou em livro, falou em jornal, falou em periódico, falou no papel em que eles são impressos, nós vamos tentar sempre afastar todos esses impostos. Tá? A título de curiosidade, né, a lei fala para afastar impostos, mas como imunidade tributária é interpretada de maneira extensiva, pode ser que ainda assim incida algum tributo ou outro, não é mesmo? Então a gente para aqui e pensa, né? Poxa, será que não incide lá PIS, COFINS, por exemplo? Porque veja, tá? O PIS e o COFINS, eles incidem sobre o lucro, né, sobre o bruto, né, da arrecadação lá de uma empresa, por exemplo, né, ou funcionários na folha de pagamento. E aí como é que fica? Porque a lei diz imunidade aos impostos. Né? Veja, né, o PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, que é uma contribuição, não são impostos. E aí? Né? Qual é a solução? A solução é que a alíquota aplicada para esses dois tributos fica zero. Né? Então, incide. Qual a alíquota? Zero. Né? Então, acaba que não paga também. Por uma interpretação ampla, né, da imunidade tributária aqui, no caso desses livros. Tá? Quais são as questões interessantes com relação a essa interpretação? Tá? Livro digital. Então, hoje, né, nós temos aí uma facilidade tremenda em conseguir livros, né, porque nós temos os meios digitais aí para facilitar a nossa vida. O que é entendido, então? O que o STF disse? Né? Claro que nós temos que trazer aqui essa informação rebuscada, né, que é de cultura também. O STF disse assim, né, que essa imunidade não abrange apenas os livros produzidos pelo método gutenbergiano. Veja que legal, você lá precisando descobrir se vai ter que pagar os tributos na distribuição, aí, um ICMS, né, na venda, aí, por exemplo, de um livro digital, e você vai lá ler a decisão do STF e ele fala isso. Essa imunidade não abrange apenas livros produzidos pelo método gutenbergiano. Você fala, meu Deus, o que é isso? Né? Quem que é esse cara? Deve ser um programador, tem a ver com livro digital? Não, pelo contrário. Né? Gutenberg ele foi um alemão que aperfeiçoou. Né? Vejam, não tem um relato histórico perfeito, ele é considerado o segundo, né, que utilizou impressão tipográfica, né, que é uma impressão mecânica, né, e não manuscrita. Tá? Lá no século XV, antes dele, né, foi um chinês, né, aproximadamente aí 500 anos antes dele, né, tinha realizado a impressão, mas ele foi consagrado como o primeiro a produzir em massa os livros impressos. Tá? E o primeiro que ele fez, a primeira coisa que ele imprimiu, foi a Bíblia, tá? Em latim, e ela ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Para fins, né, culturais, eu trouxe uma imagem aqui, olha só, né, a impressão da Bíblia em latim, feito por uma máquina tipográfica, né, aquela que você arranja as letrinhas de metal na ordem que deve ser impresso. Imagina o trabalho que dava. Bom, muito menos que manuscrito, pelo menos, né? Aqui, vejam que a lei, o que ela quer proteger, tá, é a ideia, o conteúdo. Porque a ideia é proteger a cultura, a disseminação da informação, a liberdade de expressão. Logo, o que eu quero proteger é a ideia.
tá, dos autores, que chegue isso na população, que essa informação, que esse conhecimento possa se propagar de maneira mais fácil. Nisso, vale dizer que não entende, digo, não faz sentido pensar, quando a lei fala em papel, em limitar a interpretação para só papel. Tá? O livro digital, ele não está em papel, tá? Mas ele continua sendo livro. Tá? Então entra na definição legal. Por mais que haja lá opções, né, facilitadas, né, de criar comentários no livro, etc., que é utilizado às vezes pela administração pública como argumento para se tributar, né, porque obviamente no interesse, né, da administração pública seria tributar. Há discussão, né, para quem viu aí o projeto do Paulo Guedes, há uma discussão para criar aí uma taxação, né, nesses livros, periódicos, jornais, etc. Maiormente sobre livros, né, sob o argumento de que existe capacidade contributiva. Lembra lá da aula, falar capacidade contributiva, o Estado procurando o sinal de riqueza do contribuinte, ele olha e fala, você tem dinheiro para pagar tributo, então, nesse ponto eu vou te cobrar tributo. Paulo Guedes falou, né, que quem consome livros tem dinheiro no país, né, são pessoas aí da classe média, média alta, que consomem livros. Tá? E isso não é suportável, tá? Não é suportado no sentido, né? Não é balizado, não tem lastro na pesquisa científica, tá? Não é isso que se demonstra com a pesquisa. Tá? Acho muito difícil que isso aconteça na tributação de livros. Tá? O que diz lá o ministro Dias Toffoli, então? O suporte das publicações é apenas o continente, né, onde está contido a informação, né, esse suporte. É o corpus mechanicum, é o objeto físico onde estão as ideias colocadas. E não é isso que a gente vai definir se protege ou não protege, seja o livro colocado lá em papel ou não. Tá? O que interessa é o conteúdo. Tá? Então, esse meio, o livro digital, ele é o corpo mecânico, né? O corpus mecânico, é o continente onde está contido a informação, que é o corpus místico, tá? Que é a ideia etérea, que é a nossa, que é a sua ideia transferida para um mundo, para algum meio. Tá? Portanto, não é o essencial ou condicionante para o gozo da imunidade. Então, a gente não discute, né, que se por ser digital vai incidir o tributo ou não. O importante é a passagem da ideia. Tá? Se a ideia para um fim cultural, né, disseminação das ideias e, né, proteção da liberdade de expressão, não tributa. Tá? Então, não interessa. Né? Eu coloquei aqui, seja escrito em casca de árvore, no bambu, pergaminho, digitalmente, ainda assim é imune. Muito bem. Então, ainda, né, conseguimos contar aí com livros em preços, obviamente, né, não são baratos, mas com certeza menores do que seriam caso houvesse essa taxação, essa cobrança dos tributos. Outra curiosidade, leitor digital, né? Então também, tá, tem esse entendimento que eles são imunes. Só que leitores digitais, pessoal, não são celular, computador, tablet, isso está na decisão lá do ministro. Tá? Aqui tem que ser aqueles, né, que visam mimetizar ou copiar o papel, né? Aqueles que servem para quê? Para leitura. Tá? Serve para leitura digital. Não tem as diversas funções que um aparelho celular ou um tablet, por exemplo, te dão. Muito embora possuam algumas funcionalidades, né? Tem uma loja dentro do próprio aparelho, você tem lá um dicionário de sinônimos que você pode utilizar, caso você não entender uma palavra, você clica nela lá, já consegue usar o dicionário dentro, mas isso não desqualifica a imunidade. Tá? Muito bem, acho que eu trouxe uma foto aqui, inclusive recomendo, tá, pessoal, aí para vocês, quem quem gosta de leitura, né, estão concluindo aí a graduação, mas recomendo, né, como não é cobrado tributo, né, o Kindle é da Amazon, tem outras opções também, tem
Tem um outro leitor chamado Kobo, para quem gosta de ler, pessoal, né? É uma maravilha. Você tem aí na Amazon, por exemplo, mais de 9.000 livros grátis que você pode baixar, né? De inúmeras categorias. Tá? E a leitura nele é completamente diferente de aparelhos como celulares, tablets, etc. Ele também é muito mais barato do que um celular, etc. E, né, como ele imita o papel, você não cansa a leitura, né? Parece realmente um papel. Então vale a pena, tá? Um investimento bacana. Eu recomendaria, né? E eu coloquei a foto aqui para vocês verem como é que é, né? Até parece papel mesmo e não dá aquele cansaço na visão. E ele não tem tributo cobrado, tá? Então, mesmo importado para o Brasil, né, como não vai incidir, né, imposto de importação, IPI, ICMS, acaba ficando bem atraente o preço. Tá? E aproveitem, né? A reforma tributária está aí, vai que passa esse negócio do livro, o negócio vai ficar caro. Tá? Que só o imposto de importação, né, já incide aí 60% do valor sobre o produto. Muito bem. Álbum de figurinha. Nesse aqui eu nem trouxe a explicação, eu trouxe a própria decisão da ministra Ellen Grace. Tá? O que ela disse lá? Lembram daquela ementa, né, da decisão que eu falei para vocês como é que funciona? Olha lá, direito constitucional, tributário. Então, estamos falando de direito tributário. Imunidades do artigo 150, inciso 6D, que é o que a gente está discutindo agora, livros, jornais, periódicos e papel. Está falando lá, álbum de figurinha, admissibilidade, ou seja, né, é admitível a imunidade para ele. O que ela diz? O constituinte, então aquele pessoal que participou, né, da instituição, da escrita, da promulgação da Constituição Federal atual, quando ele instituiu essa benesse, ou seja, essa imunidade para esses objetos, para esses bens, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático. Então não interessa qual é o valor artístico, a gente não mede, né? Ele fala, poxa, mas esse é um livrinho de histórias infantis, não agrega quase nada na cultura, é muito fraco culturalmente, é uma ideia considerada, né, vou colocar bem coloquialmente, é boba essa ideia, não interessa, porque não tem relação com o valor artístico, tá? Não tem importância a relevância da informação, tá? Ou a qualidade. Então, por isso, né, mesmo que seja, né, um álbum de figurinhas, é considerado imune. Tá? Então, aqui não é feito, tá, esse julgamento de valor, ele não tanto faz para que foi feito aquilo. Tá? Então, aí também é imune. O que mais? A antiga lista telefônica, né? Hoje eu nem sei mais se produzem isso, faz muito tempo que eu não vejo uma, mas antigamente produziam lá, né? Aquelas listas de telefone, incluíam o telefone de praticamente, né? A maioria das pessoas lá que não optassem por ter seu telefone ocultado, vinha na lista telefônica. Ela também era imune, considerada livro, né? Agora, cuidar, tá? Outros insumos que não sejam o papel, por exemplo, o maquinário para impressão, tá? Eles são tributados, sim. Então, se você importar lá a máquina que vai fazer os livros, essa você paga o tributo. Tá? O que não é tributado é papel, o livro em si, jornais e periódicos. Muito bem. Papel fotográfico é papel, né? Vai ter uma finalidade cultural exposta nele. Então, papel fotográfico vai ter a impressão de uma foto, ainda assim o papel fotográfico ele também é imune, porque a Constituição diz papel, né, destinado à sua impressão. Qual é o conteúdo? É cultural? Certamente, né? As fotos têm essa validade, então não se paga tributo pelo papel fotográfico. Muito bem. Aqui também inclui, né, pessoal, tem decisões recentes com relação a jogos que são veiculados em livros, né, ou são impressos. Então, aqueles jogos de cartas, por exemplo, ou os RPGs, né, esses jogos de interpretação, eles também são considerados imunes. Tá? Não coloquei aqui, mas também fica aí essa informação. Por fim, né, por último aqui,
nós falaremos dos... vejam, eu só copiei, né, o que diz lá o artigo 150, então é tudo isso aqui mesmo, né? Fonogramas, videofonogramas, musicais produzidos no Brasil, produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Então lá, CD, DVD, Blu-ray, tudo isso. Tá. Aqui, né, ela foi inserida em 2013, a Constituição é de 88, então teve uma discussão e foi inserida, né, essa imunidade para incentivar o artista brasileiro. Então tenta desonerar e também, ao mesmo tempo, atacar, né, a pirataria, que daí diminuiria, em tese, diminuiria o preço, né, desses bens, e você não estaria fazendo um não incentivo, né, vou colocar assim, um incentivo a... agora fugiu a palavra que eu queria utilizar, né, mas enaltecer aí o artista brasileiro, que quando tem lá suas obras pirateadas, acaba sofrendo, né, uma perda do seu patrimônio intelectual. Muito bem. Garantias aqui, né? Então, é proteção para o som gravado e para a imagem som gravados. Tá? Então, pensa, né, na música e no videoclipe. Né? Esses dois. Tá? Claro, né, o DVD lá também do musical gravado também é imune. Tá? Também tem proteção os suportes materiais, então o CD e o DVD, que vão ser destinados para esse conteúdo. Tá? Então, se é destinado para conteúdo, né, gravado no Brasil, né, artista brasileiro, ou reprodução feita por artista brasileiro, etc., tem que atentar lá para esses requisitos, mas, né, se for para essa finalidade, CDs, DVDs, Blu-rays, etc., que vão conter esse conteúdo, também não são tributados. E também são protegidos os arquivos digitais. Os arquivos digitais também não terão aí os impostos incididos. Muito bem. Aqui, né, só para ilustrar um pouquinho, na gravação, tá? Então a gravadora lá, né, que quando ela vai realizar essa gravação, o que não é tributado é o som e o videoclipe. Então, na gravação, a gravação ela é tributada, vai incidir sim imposto sobre serviços e imposto de renda para a gravadora. Né? Então, aquilo que ela ofere como lucro é tributado e o imposto sobre os serviços que ela presta também é cobrado. Tá? Na industrialização, tá? Quando for realizar a réplica, né, do material matriz, do material original próprio, vai incidir o IPI. Tá? Mas sobre o CD, DVD, etc., não vai incidir nenhum outro tributo. Tá? Então fica imune lá do ICMS, por exemplo. E na comercialização, né, a hora que for mandar isso aí para as distribuidoras, para as lojas, etc., não vai incidir ICMS. Tá? Aqui daí fica imune para justamente a tentativa de contenção. Eu não sei, né? Assim, opinião pessoal, não vi muito impacto, tá? Na diferença dos preços com relação a isso. Então, não sei se foi tão eficaz a proposta que se teve. Talvez não atingiu a finalidade, tá? Mas a tentativa, acredito que foi válida, né? De tentar consagrar e enaltecer o artista brasileiro. Beleza, pessoal. Então, imunidades, né? Aquelas previstas na Constituição Federal, nós já encerramos, né? São essas as imunidades. Não confundir com isenções, obviamente, né? Que nós não vamos ver todas as isenções, porque isso depende, né, de uma vasta legislação, ou seja, se vamos pegar aí tributos municipais, nós temos que analisar as leis municipais. Então, tem que saber, tem que ver. Lá em Colombo, eles oferecem alguma isenção?
em Curitiba, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., vão ser isenções diferentes, né? Depende da lei municipal. Para isenções de tributos de competência estadual, mesma coisa, cada estado vai ter a sua legislação. Tá? E a União, ao mesmo tempo, também vai ter lá as suas isenções. Então, as imunidades, elas são amplas, gerais, previstas na Constituição Federal, devem ser interpretadas de maneira ampla e aplicadas em interpretação literal. Agora, as isenções, né, que são caso a caso, são em pequenas porções ou destinadas a determinados setores, elas são mais esparsas, né? Você vai achar a legislação aí para várias coisas. Então, quando você estiver de frente num caso concreto, né, você estiver analisando lá uma atividade econômica e quer saber se existe alguma isenção, você vai ter que pesquisar a legislação do local, né, onde a hipótese de incidência vai acontecer. Né? Então, se você vai ver o IPTU, vai pesquisar a legislação municipal para ver o que tem de isenção. Né? Acho que eu dei um exemplo, né, eu não sei se eu cheguei a dar, mas no estado do Paraná, por exemplo, no ITCMD, quando há lá, né, o imposto de transmissão, causa mortes e doação, quando ele o imóvel é doado ou esse imóvel, doado não, herdado, né, por causa mortes. Então, você vai herdar lá um imóvel de um parente seu falecido. Se for o seu único imóvel e você for residir nesse imóvel, você é isento do pagamento do ITCMD. Né? É uma legislação estadual. Tá? Pode ser que lá em São Paulo isso não seja verdade, não seja como funciona aqui no estado do Paraná. Então, aí tem que se atentar, né, às legislações locais. Por hora, né, então, essa é a nossa matéria de imunidades. Semana que vem falaremos sobre tributos em espécie, tá? Vamos entrar lá nas contribuições de melhoria, taxas, impostos, né? Vamos pegar lá IPVA, IPTU, etc. Vamos discutir lá fato gerador, base de cálculo, tudo isso. Beleza, pessoal? Hoje estamos com poucos alunos, acho que o calor pegou o pessoal, hein? Muito bem, então nos vemos semana que vem, pessoal. Obrigado. Boa semana para vocês e até lá.